Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz e bem, salve Maria Imaculada. Me chamo Jefferson de Maria, fundador da comunidade católica Tabernáculo do Amor. E hoje fui convidado a trazer novamente a palavra para vocês com o tema A Pureza da Virgem Maria. E para que a gente possa bem entender esse tema e viver também esse tema, vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Vai falar assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu tenho certeza, irmão e irmã, que você quer ver a Deus. Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu quero ver a Deus. Eu quero ver a Deus. Mas para que a gente possa ver a Deus, para que a gente possa viver junto com Deus, eu e você precisamos ser puros. Não somente de coração, mas toda a nossa alma. Toda a nossa alma. Veja, certa vez São João Maria Vianney pediu a graça a Deus de poder ver uma alma em estado mortal, em estado de pecado mortal, ou seja, uma alma impura. E Deus deu essa graça a ele. E quando ele viu essa alma impura, ele caiu, ele desmaiou. De tão fétido, de tanta podridão que tinha aquela alma. Eu tenho certeza absoluta, né, que eu e você desejamos e almejamos ver a Deus face a face. E para que isso aconteça, irmão e irmã, nós precisamos nos afeiçoarmos à vida dos santos, à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, à vida da Virgem Maria, a vida da Virgem Maria. E a Virgem Maria é exemplo de pureza, é o exemplo de pureza. Tanto que todos os santos, a maioria dos santos, se consagraram à Virgem Maria e viram na Virgem Maria o caminho mais perfeito de se chegar até Deus. São Fulgêncio vai dizer assim que a Virgem Maria é a escada celeste, do qual Deus desce até a terra e do qual os homens sobem até Deus. Veja, na Virgem Maria nós encontramos o cumprimento perfeito das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados puros de coração. A Virgem Maria ela foi totalmente pura em corpo, mente, coração, e por isso viu a Deus de modo único. Como que ela viu a Deus de modo único? Carregando o próprio Deus em seu ventre, né? Nós sabemos muito bem que Jesus também é Deus. Jesus é Deus. Ou seja, o mistério, né, o mistério ali da Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade. E para que a gente possa viver bem, né, essa pureza de alma, de coração, de corpo, eu e você precisamos viver 3 passos. Viver a pureza, enxergar na Virgem Maria essa pureza como dom de Deus. Será que eu e você temos recebido esse dom de Deus também? Porque Deus nos pede para que nós sejamos puros de coração. É isso que a palavra vai falar. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Né? Vai falar depois mais adiante, e atrás dessa palavra, vai falar bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se eu e você de fato queremos ter uma vida em Cristo, nós precisamos exercitar isso todos os dias de nossa vida. Então, a primeira delas, a pureza da Virgem Maria como dom de Deus. Desde a Imaculada Conceição, a Virgem Maria ela foi preservada do pecado original. Isso a gente vai ver lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28. Ave cheia de graça. Quando o anjo anuncia a Virgem Maria, quando o anjo adentra na sala ali e vê a Virgem Maria, ele fala: ave cheia de graça. A sua pureza não é só a ausência do pecado, mas é a plenitude de toda a graça divina. Deus preparou nela um coração totalmente puro para acolher a nosso Salvador Jesus Cristo. Veja, a Virgem Maria ela foi separada, escolhida para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ela fosse corredentora de todas as graças, para que ela fosse a corredenção de toda a salvação da humanidade. Quando a gente vai ler o livro das Glórias de Maria, nós vamos ver assim, numa revelação particular, que a Virgem Maria fala assim, que se os algozes não tivessem crucificado a Cristo, ela mesma o teria feito para a salvação da humanidade. Veja o tanto que a Virgem Maria ama a mim e ama você também. E por muitas das vezes eu e você somos ingratos com a Virgem Maria. Nós malemar queremos rezar, né, a oração do Santo Terço. Quem dirá, né, pedir aquilo que
rezar aquilo que ela pede em todas as aparições delas. Rezem o rosário, rezem o rosário para a salvação do mundo, para a salvação dos pecadores. E será que eu e você temos feito isso? Será que eu e você somos obedientes àquilo que a Virgem Maria tem nos pedido? Nós precisamos voltar a essa essência, a essência da igreja primitiva, a igreja que reza, a igreja que jejua, a igreja que faz penitência. É assim que nós vamos, de fato, conseguir a salvação desse mundo. A salvação desse mundo, através da nossa intimidade com Deus. E não se pode ter intimidade com Deus se nós não tivermos intimidade com aquela que é a corredentora de todas as graças, com aquela do qual Deus olhou para ela e quis vir por meio dela, que é a Virgem Maria. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos amar e honrar a Virgem Maria, como ela deve ser amada e honrada. Como ela deve ser amada e honrada. É pela, ali a gente vai ver, que, se não me engano, lá em Fátima, para que venha o vosso reino, Jesus, venha o reino da Virgem Maria. O Tratado da Verdadeira Devoção também vai dizer isso. Para que venha o reino de Jesus, é necessário que venha o reino da Virgem Maria. Veja, naquela época, a Virgem Maria gerou Jesus para a humanidade, para a salvação da humanidade. E nessa época que nós estamos vivendo, a Virgem Maria, ela quer gerar Jesus Cristo na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. Mas é necessário que eu e você tenhamos essa abertura de coração. É por isso que nessa primeira fase, nesse primeiro tópico aqui, nessas 3 fases que nós estamos pregando aqui, vai falar sobre a pureza da Virgem Maria como dom de Deus. E eu e você precisamos acolher esse dom de Deus. Eu e você precisamos acolher esse dom de Deus, porque foi o próprio Cristo que a quis assim. Foi o próprio Cristo que consagrou a humanidade diante da sua crucificação. Filho, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. Está aí a consagração do mundo, a Virgem Maria. Todos somos filhos da Virgem Maria. Você quer queira ou não. Você quer queira ou não, nós somos filhos da Virgem Maria. Eu sinto muito em dizer, se tem algum irmão protestante escutando essa pregação, você também é filho da Virgem Maria. A palavra de Deus vai dizer assim, que só vão adentrar no céu aqueles que passarem pela porta estreita. E eu falo para você nitidamente, com convicção, que essa porta estreita é a Virgem Maria. É a Virgem Maria. É assim que nós vamos rezar no ofício da Imaculada. Ela é a porta do céu. É ela que vai nos levar até Jesus Cristo. É ela que nos vai apresentar a salvação. Mas é necessário que eu e você acolhemos a Virgem Maria como dom de Deus. A segunda parte, nós vamos falar a pureza como resposta livre de Maria. A Virgem Maria, mesmo cheia de graça, respondeu com liberdade: eis aqui a serva do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 38. Sua virgindade perpétua foi sinal de amor indiviso a Deus. Pela sua pureza, tornou-se tabernáculo vivo do Altíssimo. Pela sua pureza, ela que foi o primeiro sacrário. Certa vez, perguntaram não me recordo agora o nome, São Luís Maria Montfort, um padre monfortino, ele era São Luís Maria Montfort. Uma senhora chegou na igreja e viu ele se ajoelhando diante da imagem da Virgem Maria, primeiramente. Aquela senhora tomada, ali pelo espírito protestante, foi e perguntou para ele: por que você está se ajoelhando diante da imagem da Virgem Maria, sendo que nós temos aqui o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ali o sacrário. Ele falou assim: pois bem, minha senhora, nós realmente temos o sacrário, nós temos o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo para ser adorado, para ser glorificado ali no tabernáculo. Mas veja bem, minha senhora, antes dele ir para aquele sacrário, ele passou por esse ventre, o ventre imaculado, o ventre da Virgem Maria. O ventre da Virgem Maria. E é por isso que eu me ajoelho todas as vezes quando eu entro numa igreja. Eu me ajoelho diante da imagem da Virgem Maria e agradeço a ela, porque foi ela que foi a corredentora. Foi pelo sim dela que a salvação veio ao mundo. E meus irmãos e minhas irmãs, os santos vão dizer
né? Vão dizer assim que se a Virgem Maria tivesse dito não, a salvação não teria adentrado na nossa vida. Nós não teríamos o céu ao nosso alcance. Nós não teríamos, mas foi pelo sim dela, pela obediência da Virgem Maria, que a salvação chegou a mim e chegou a você. O terceiro tópico é a pureza da Virgem Maria como caminho para nós. A pureza da Virgem Maria como caminho para nós. A Virgem Maria nos mostra que a sua pureza não é só para os anjos, mas para os homens e mulheres que se abrem à graça. Jovens, casais, consagrados, todos que se encontram nela, um modelo de coração limpo, consagrar-se ao Imaculado Coração. É um meio mais seguro para se viver a verdadeira pureza. Eu não sei você, meu irmão. Eu não sei se você conhece a total consagração. Eu não sei se você conhece o livro do Tratado da Verdadeira Devoção. Mas se você ainda não conhece, você está perdendo um tesouro enorme na sua vida. Você está perdendo, de fato, de ter um caminho mais seguro, de se aproximar ainda mais de nosso Senhor Jesus Cristo. O Tratado da Verdadeira Devoção foi escondido por muito tempo, por mais de 300 anos, porque o demônio não queria que as pessoas se consagrassem, né? Fizessem esse método de consagração. Mas, pela graça de Deus, esse tratado foi achado. E quando acharam o Tratado da Verdadeira Devoção, a sua capa não foi achada, foi achado os outros, né? Os outros versos, as outras páginas, mas a página do tratado não foi achada. E quando eles foram ver, eles colocaram assim como tema daquele livro: Tratado da Verdadeira Devoção a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos da Virgem Maria. Pelas mãos da Virgem Maria. E depois, muito tempo depois, se achou a capa daquele tratado. Qual que era o título original daquele tratado? E estava escrito assim: Preparação para o Reino dos Céus. Eu não sei você, meu irmão. Eu não sei você, minha irmã, se você de fato quer adentrar, se você de fato quer viver no reino de Deus, se você de fato quer viver no céu, é necessário que você se consagre, que você passe pelo coração imaculado da Virgem Maria, porque é dela que nós vamos aprender. Santo Agostinho vai dizer que a Virgem Maria é a forma dele, ou seja, é a forma de Deus, a forma mais perfeita de Deus, porque Deus foi gerado no ventre imaculado da Virgem Maria. Então, se eu e você quisermos ser santos, é nesse ventre que temos que adentrar. É nesse ventre puro, é ali que nós vamos achar a verdadeira pureza, é ali que nós vamos de fato, viver aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer para mim e para a sua vida. Viver para mim e para a sua vida. Então, que neste dia de hoje, que diante dessa pregação, você possa sentir o seu coração abrasado, que você possa sentir a sua alma se arder em brasas, de vontade de ser santo, de vontade de viver a pureza que o céu nos pede, a pureza que a Virgem Maria viveu, a pureza que a Virgem Maria nos conduz a viver. Que neste dia de hoje, eu e você possamos de fato adentrar nesse mistério salvífico, assim como a Virgem Maria foi bem-aventurada por sua pureza, também nós seremos felizes se nós buscarmos e termos um coração limpo. Que a Virgem Maria, essa Senhora, modelo de santidade, nos ensina a viver as bem-aventuranças, porque o próprio Cristo vai falar: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Se eu e você quisermos viver bem essas bem-aventuranças, se eu e você queremos ser puros de coração, é através da intercessão da Virgem Maria, é através do Imaculado Coração da Virgem Maria que nós vamos de fato ser santos. Foi assim que todos os santos viveram. A gente vê aí na vida de São João Paulo II que ele tinha uma grande intimidade com a Virgem Maria, que ele andava ali pela sala do Vaticano, falando com a Virgem Maria.
São Maximiliano Maria Kolbe, acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? São Padre Pio vai dizer que nós precisamos amar demasiadamente a Virgem Maria. A Virgem Maria, ele amou muito a Virgem Maria e tantos santos, tantos e tantos santos. Santa Teresinha vai falar que nós somos felizes porque nós temos uma Senhora, nós temos uma Virgem Maria, mas a Virgem Maria ela não teve uma senhora, a Virgem Maria ela foi a própria palavra, ela foi a palavra viva e ela viveu toda a pureza de coração, de alma, de corpo, porque foi o próprio Cristo que quis habitar nesse tabernáculo santo. Então que a partir de hoje, eu e você, possamos buscar esse meio de salvação, que é através do Imaculado Coração da Virgem Maria. Que Deus possa abençoar o seu dia com muita paz e muito bem. Salve Maria Imaculada.